Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vou gravar para vocês aqui uma aula falando sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino. Eu aproveitei nessa mesma aula e vou colocar a anatomia também do reprodutor masculino, porque eu penso que fica mais fácil na hora de vocês estudarem, tá bem? E aí depois, no nosso plantão, nós vamos tirar as dúvidas e discutir sobre esse sistema, ok? Então, vou colocar aqui para vocês meus slides. Onde ele já está. Então, aqui, primeiro slide, né? Vou fazer uma introdução mostrando para vocês aqui um apanhado dos dois sistemas do reprodutor masculino e feminino, para a gente conseguir, então, ter um entendimento geral disso. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai falar do reprodutor feminino, tá bem? Bom, então, em relação aos reprodutores, nós temos duas situações. Primeira coisa que a gente precisa recapitular, que vocês precisam relembrar. Todas as células do nosso corpo, elas se dividem pelo processo de mitose, com uma exceção. As células sexuais, para a formação de óvulo e de espermatozoide, a divisão celular será pelo processo de meiose, tá? Então, lembre-se disso. Então, as mulheres, elas nascem com todos os seus óvulos, porém, eles vão ficar em senescência, quiescentes lá no seu corpo, e na puberdade, então, quando a mulher tem a sua menarca, primeira menstruação, aí é quando ela vai começar a se desenvolver sexualmente, e aí, então, ao longo de todo mês, o ovário dela vai liberar um óvulo, tá? No caso dos homens, mesma coisa. Ele vai ter lá na formação dos seus espermatozoides, e só que a formação deles é diária. Em relação às mulheres, o seu óvulo tem a sua idade, porque ela já nasceu com eles, tá bem? Eles só não foram ainda liberados. Para serem liberados, eles têm que passar por um processo hormonal de amadurecimento, ok? Bom, então, o processo de isso que eu estou dizendo para vocês, né, para a formação de espermatozoide e óvulos, nós temos um processo de espermatogênese e gametogênese, né, espermatogênese para os homens e ovogênese para as mulheres, onde nós temos lá no processo de meiose. Lembram? Meiose nós temos 1 e 2, então nós temos a etapa, né, a fase reducional, e então o que vai acontecer? Então nós temos uma célula, tá? Uma célula masculina ou feminina com 46 cromossomos. Ela precisa reduzir a 23, né? Então a gente tem depois uma fase equacional. Então, o que vai acontecer aqui? Ele se divide em duas partes. Se dividiu em duas partes, tá? E aí, essa vai, meiose 2, se dividir novamente em duas. Então, eu tenho uma, duas, e essa aqui, 3, 4. Mesma coisa aqui, tá? Apesar de não parecer, os outros corpos, os outros três, eles não estão aparecendo aqui. Por quê? Porque a mulher, ela tem um diferencial, um outro diferencial, né? Então, primeiro, vamos recapitular. Os óvulos dela têm a idade dela. Segundo, nesse processo de formação aqui de ovogênese, no final, ela vai ter, seriam 4, 1, 2, 3, 4 células filhas do espermatozoide e do óvulo, mesma coisa, geneticamente semelhantes à célula mãe. Revejam a aula de meiose, tá? No caso das mulheres, qual é o diferencial? Dessas 4 células filhas geneticamente semelhantes à mãe, apenas uma vai ter o tamanho ideal para fecundidade. As outras 3, elas vão ter um tamanho menor, que a gente chama de corpúsculo polar. Mas elas vão ficar lá dentro do ovário, né? Por quê? Porque elas vão auxiliar aqui no processo de nutrição, energia, etc. Tá ok? Então, mais um diferencial. Então, homem, quantidade, mulher, qualidade. Vocês imaginem a Laura nesse momento na sala de aula, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui na seriedade. Entendido?
Dúvidas? Anotem, depois a gente vai conversar sobre isso, ok? Bom, então, óvulo e espermatozoide foram feitos? Sim. Estão prontos? Sim. Então, lá no processo de reprodução, né? Homem, mulher, no ato da cópula, do ato sexual, se o ovário da mulher liberar o óvulo, ele vai ficar aqui. Então, aqui a gente tem as fibras, né? Aqui a gente tem a tuba uterina, tá? Então, ele vai ficar aqui, nessa região aqui da ampola. O espermatozoide entrou, então ele vem lá pela vagina, ele sobe e ele vai procurar esse tubo. Dos dois lados, tá, gente? Só estamos aqui por um lado para ser didático. Se ele chegou aqui, ele encontrou esse óvulo, o que vai acontecer? Ele vai fecundar, né? Então, aqui, ele está fecundando. Quem fecunda? Tem vários, temos aqui milhões, tá? Uma ejaculação tem mais ou menos 400 milhões de espermatozoides. Quem fecunda? Quem entrar, né? Então, vamos falar daqui a pouco do espermatozoide. Então, fecundou após mais ou menos 30 horas, tá? Lá para o segundo dia, começa o processo de clivagem. O que é clivagem? Divisão. Então, de uma vai se dividir em duas, que se divide em quatro, em oito, etc. Até que chega no momento que é uma mórula, e depois de mórula, ela vai ser chamada de blastocisto, tá? Esse blastocisto ele vai acontecer lá pelo sexto, sétimo dia. E aí, então, o que ele vai fazer? Ele já vai estar com as suas células prontas para diferenciação tecidual ou de órgão. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele tem que cavar um buraco aqui na parede do endométrio. Cavucou esse buraco, ele encontra os vasos sanguíneos aqui do endométrio feminino, lá no útero, né, na parede do útero. Encontrou, então vai começar a formação de placenta, gravidez, ok? Bom, uma outra, depois da gravidez, né, lá até a sexta semana de gestação, mais ou menos, sexta, sétima, o embrião se formou, porém as suas gônadas é indiferenciada, então ele ainda tem um sexo indiferenciado. Que sexo esse? Genético, tá? Mas, professora, no genético ele não XX, XY? Sim, que vai dar, o genético dá a característica fenotípica. Fenótipo é característica. Então, XX, mulher, XY, homem, né? Porém, para que isso ocorra, é necessário haver uma liberação de um grupo de hormônios que a gente chama de andrógenos, que é o mesmo que vai originar a testosterona. Esse grupo de andrógenos, eles estão ligados ao cromossomo X, então eles serão liberados, tá? Ao longo de entre sétima e oitava semana de gestação. Quando eles são liberados, aí sim eles vão permitir a diferenciação sexual. Se era XX, né, genético, aqui genético XX, com a chegada dessa quantidade de hormônio, ele vai se diferenciar. XX mulher. Então, se for mulher, essa gônada ela vai passar a ser um ovário, que é isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Ela passa a ser um ovário e aí então essa região vermelha vai virar a tuba uterina, tá? E depois a formação de útero e vagina. Se for o contrário, se for um XY com a entrada da quantidade desses andrógenos, uma quantidade um pouquinho maior, o que vai acontecer? As gônadas vão se diferenciar em testículos. E aí, então, esse testículo, depois ele vai descer e aqui vai ter a formação do pênis, ok? E aqui, então, esse azul vai virar ducto deferente, tá? E a gente tem também um outro sexo, né, que é o psicossexual, que é aquele que vai ser o desejo sexual pelo sexo oposto, pelo mesmo sexo. Tudo isso está ligado a essa situação de diferenciação sexual. Tá? Então, ela tem uma ligação com os hormônios, professora? Sim, ela tem uma ligação hormonal. E também já se descobriu, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, porque eu não posso ficar me estendendo, né? Com a questão do cromossomo, do próprio cromossomo, ok?
Bom, aqui continuando nessa diferenciação, né? Lembra que eu falei anteriormente que vai se formar então a gônada forma, no caso de uma mulher, o ovário e depois a formação da vagina. Então, olha que interessante. Essa parte ela vai começar a se fechar, então a mulher vai ter a formação dos lábios e aqui, né, a formação dos lábios, e aqui vai ter uma abertura que é o canal vaginal, tá? Então aqui dá para ver melhor, né, o canal vaginal. Aqui em cima, que seria, no caso do homem, a cabeça do pênis, na mulher vai ser o clitóris. Que vai ter aqui, que é realmente o clímax do desejo sexual da mulher, do orgasmo da mulher, tá bem? Depois, olha, temos uma glândula aqui. Depois a gente discute sobre hermafroditismo, dá para falar nesse slide sobre isso, anotem aí para vocês me perguntarem se eu esquecer, tá? E também dá para a gente mencionar aqui, em relação a clitóris, né, ele tem um tamanho inferior ao do pênis. Então, toda essa região, o pênis, ele é bem maior. Então, essas pregas uretrais, elas vão fechar e vai formar um canal fechado, né? E aí, então, a gente tem os testículos que desceram, que era a gônada, né? Estão guardados aqui dentro do escroto, e a formação do pênis e a glande do pênis. Então, ele vai ter um tamanho adequado para na hora da ereção ele atingir um tamanho que satisfaça ele e o parceiro ou a parceira sexualmente. Bem? Então, agora a gente vai falar tanto da fisiologia quanto da anatomia nos slides, tá? Eu acho que fica mais fácil para vocês guardarem isso. Então, lá, o reprodutor masculino, a partir de agora, né? Ele é constituído de gônadas, acabamos de falar sobre elas, né? No caso do homem, vai formar os testículos, que ficam guardados dentro do órgão genital externo, escroto. As vias genitais, que são os canais por onde o espermatozoide vai passar. Então, nós temos o epidídimo, que é um local que amadurece ele, os canais deferentes, que é um canal de passagem, e o canal da uretra, né, que é o mesmo que o canal da ejaculação. As glândulas anexas, que vão ajudar na produção de secreções, para que o espermatozoide sobreviva, para que ele não morra. Então, essas glândulas, nós temos as vesículas seminais, que vão formar esse sêmen, a próstata, que forma o líquido prostático, e nós temos também as glândulas bulbo-uretrais, que eu vou falar sobre elas. Quanto ao órgão genital externo, além do escroto, o homem tem o pênis, né? Bom, então aqui, né, em relação à anatomia, eu ficaria na minha aula só aqui, mas vocês sabem que eu preciso passar os slides para as coisas ficarem um pouco mais claras, tá? Mais esclarecidas. Mas aqui, um apanhado geral. Depois me lembrem de falar aqui dessa sínfise púbica, né? Que é onde o homem tem muitas vezes hérnia. Aí a gente fala sobre isso depois, tá? Bom, então aqui temos a glândula bulbo-uretral, que eu acabei de falar, ela fica bem aqui atrás, né, do pênis. Aqui a bexiga, que nós falamos na aula passada. Aqui parece uma mexerica, aqui a próstata, tá? E aqui a vesícula seminal. Então, quando o espermatozoide saiu lá do testículo, então aqui é o escroto ou saco, testículo forma o espermatozoide, que vai para o epidídimo, no processo de amadurecimento. Aqui ele fica em torno de 14 dias, viu, gente? E aí, então, quando ele for sair, ele vai sair aqui, ó, pelo ducto ou canal deferente. Ele vai fazer esse trajeto, vai passar aqui, onde a vesícula vai liberar um sêmen, né? Para ajudar no ato sexual. E aí, então, ele está aqui. Passou dentro da próstata, o líquido prostático também é liberado aqui. Para quê? Para ajudar no processo de nutrição e tornar ele neutralizado, tá? Uma alcalinização. Bom, beleza. Aí, então, ele continua aqui esse trajeto, tá? Que é o canal da uretra ou ducto ejaculatório. E aí, ele sai. Então, aqui eu tenho o ósteo, né, da uretra. Aqui eu tenho a glande do pênis e aqui o pênis, tá? Bom,
vamos continuar. Aí eu vou me aprofundando aqui. Bom, então o escroto, né? Então, o nome dele é saco escrotal? Não, hoje a gente fala de saco ou escroto. Ele é externo e ele vai armazenar dentro dele o testículo, né? Qual é a função desse saco? Ele tem os dartos, que a gente chama. A função dele é regular a temperatura. Qual é a nossa temperatura corporal? Em torno de 36,5. Então, qual é a temperatura do espermatozoide ali no testículo? Em torno de 29 graus. Por quê? Porque senão eles morrem. Então, é por isso, professor, que quando o homem entra no mar, que a água está gelada, ou na piscina, ele vai entrar. Por que ele entra? Para ele aquecer. Quando está muito calor, ele desce. Para quê? Para ele se resfriar. Óbvio, né? Bom, então agora aqui o testículo. Se a gente abrisse o testículo, teríamos essa visão. Que são o quê? São túbulos enovelados que se esticasse teria 6, 9 metros. Bem? E é aí então que se forma o espermatozoide. Ok? Bom, e aí depois que o espermatozoide se formou, ele vai para o epidídimo, que é essa região aqui, tá bem? E aqui então a gente vai ter produção de testosterona, onde vamos aqui para essa parte, ó, então eu tô joguei daqui para cá e daqui eu vou jogar para cá, tá? Então aqui eu tô mostrando um pedaço do túbulo seminífero nessa figura. Então, os espermatozoides, lembra o processo de espermatogênese que a gente viu lá no primeiro slide? Ele está acontecendo aqui, tá? Quanto tempo dura para formar um espermatozoide, professor? Bom, o processo de espermatogênese, meiose, ele dura em torno de 3 meses. A formação do espermatozoide, para ele estar pronto para uso, é em torno de 64 a 75 dias, tá bem? Mas então, o homem ejacula, quando ele ejacula, ele não libera tudo. Tá? Ele vai liberar, e é claro, se ele teve uma outra ejaculação no mesmo dia, vai ser um pouco menos? Depende da idade, né? Sim, bem sim. Mas isso não significa que ele não seja um garanhão, tá? Bom, depois falamos sobre isso. Então, aqui dentro desses túbulos, nós temos as células de Leydig, tá? Que elas são as produtoras de testosterona. Além disso, nós temos essas células aqui de Sertoli, tá? Que elas vão ajudar a produzir energia, a nutrir o espermatozoide para que ele tenha capacidade de amadurecimento e que ele não morra. Beleza? Bom, e o espermatozoide? Do que ele é composto? Como ele é? O espermatozoide é muito interessante. Ele tem o seu núcleo, que está aqui nessa parte roxa, tá? Que é aqui, o núcleo. A cabeça dele, essa região aqui, a gente tem uma enzima digestiva aqui no acrossomo, tá? Então, o acrossomo ele contém enzimas digestivas, vai digerir quem? A membrana do óvulo, para que ele entre. Quando ela consegue digerir, cavar o buraco na membrana do óvulo, o que ele vai liberar lá? Somente o núcleo, o restante não entra, tá? Então, aí aqui a gente tem a cauda, que vai permitir o flagelo, que vai permitir a locomoção, e bem aqui nessa região da cauda, a gente tem o DNA mitocondrial, ATP, produção de ATP. Para quê? Para dar energia para que ele consiga alcançar o seu objetivo, que é caminhar, navegar, né? Bom, então é por isso que todo DNA mitocondrial, ele vem do óvulo. Ele é materno. Nós não temos DNA mitocondrial paterno. Por quê? Porque quando o espermatozoide entra no óvulo, fica tudo isso para fora. Só entra o núcleo. E no núcleo não tem o DNA mitocondrial do macho, tá? Então, todo o DNA mitocondrial é materno. Lembra? Anota aí, depois a gente discute um pouco isso. Bom, ok. Então, isso é um espermatozoide, né? Então, tem o seu processo aqui de formação, só para vocês verem que quando ele ainda está imaturo e depois quando ele está pronto para uso. Então, esse espermatozoide ele tem que estar bonito, perfeito, para percorrer esses 6 metros de epidídimo que eu disse a vocês, né?
que numa corrida ele duraria em torno de 6 dias, mais ou menos, se fosse num trajeto sem a ejaculação ajudando, tá bem? Quando ele sai daí, ele vai lá para o ducto ou canal deferente e fica armazenado lá. Nessa região, ele está num líquido muito ácido. Então, ele fica nessa região do epidídimo e do ducto ali, ele pode ficar vivo por mais ou menos 1 mês, sem morrer, e pronto para uso. Tá? Então aí lembrem de uma pergunta, vasectomia. Se vocês estivessem na sala de aula, vocês me fizessem essa pergunta, a gente vai falar disso. Bom, então, a testosterona. Qual é a importância dela? Várias, né? Então, lembra, ela controla a diferenciação sexual das gônadas, através lá dos androgênios, controla a libido, ou seja, o desejo sexual. Quem tem excesso de testosterona, homens, né, é mais agressivo. Olha o feminicídio aí, né, galera? Quer dizer, pensei numa coisa, depois discutiremos isso, tá bem? Não que a testosterona ou o excesso dela traga isso. Mas depois a gente vai falar sobre as situações de testosterona no corpo, tanto da mulher quanto do homem, que daí eu não estou falando mais da fisiologia natural, tá? Bom, ajuda no crescimento da laringe, na puberdade, o que o homem vai engrossar a voz, etc. Ajuda a deixar os músculos bonitos, né? Então, é quando o menino, né, está naquela fase feinho, aí ele entra na puberdade, se ele era gordinho, vai ficar magro, né? Fica lindão por um período, depende da alimentação dele, né? E estimula sempre o processo de espermatogênese. Então, é fundamental a testosterona, tanto para homem quanto para mulher, mas hoje a gente só está falando de homem. Bom, então esses grupos de andrógenos, né, que originam a testosterona, então eles vão também lá na frente, se o homem tem herança genética, contribui inclusive para o padrão de calvície. Tá? Bom, aonde a testosterona é feita? A partir do colesterol. O colesterol ela é feita lá nos testículos, lembra? Mas o colesterol, onde ele é feito? Lá pelo nosso fígado. Então lá, no testículo, as células de Leydig é que vão fazer a testosterona. Tá? Dentro do testículo, o homem tem uma quantidade muito maior de testosterona do que no resto do corpo. Dura entre 15 e 30 minutos, porque vai se renovando, tá? Controlada pela hipófise, né? E degradada no fígado. E aí, então, é liberada lá. Lembra da digestão? A bile, quando ela libera os emulsificantes, né? Para a digestão, então, é liberada junto. O ducto deferente, ou canal deferente, então agora a gente pode falar da vasectomia. É o canal por onde vai passar o espermatozoide para ir a caminho do pênis. Bom, ok. Numa vasectomia, o que que faz, né? O médico faz o quê? Uma circuncisão, tá bem? Ele rompe os vasos, tá? Faz uma amarração aqui. Ela é reversível? Sim, ela pode ser reversível. Mas aí o homem não vai mais ejacular, ele só não vai, aqui só não vai permitir a passagem do espermatozoide, que vai ficar aqui e o próprio organismo então se incumbe de tratar dele, né? Se incumbe como eu falo, fugiu a palavra agora. Bom, então o sêmen é produzido para cima, lembra? Ó, aqui próstata, aqui a vesícula, as glândulas bulboretrais estão aqui, então o sêmen continua sendo produzido. Então o homem ejacula normalmente, tá? E o pênis? Bom, o pênis ele tem algumas particularidades, ele é composto, né, de 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso, que eles têm o quê? Artérias, irrigação, sangue. Então, quando o homem entra no processo de estímulo, quem estimula? O sistema nervoso autônomo simpático, né? Quando ele é estimulado, ele vai entrar em ereção, então o sangue vai para o pênis. E é por isso, então, que ele consegue ter ereção, porque esses corpos esponjosos e cavernosos vão ficar repletos de sangue. Bem? Então, aqui a próstata, então subimos lá, temos a próstata, né? Vamos falar do câncer já já. Então, qual é a função? Produzir o líquido prostático,
que é uma secreção, tá bem? Que vai ajudar o quê? A dar energia, nutrientes para o espermatozoide. Ele incha, tá bem? E é por isso, então, que rompe o canal da urina. Aqui, né, é quando a gente tem obstrução, certo? Aqui uma próstata aumentada. Olha como ela está inchada por uma outra situação, talvez, patológica. Vamos ver aqui. Câncer de próstata, né? Fiz questão de mostrar o exame. Por hora, na maioria das vezes, ainda é esse toque, né? Por quê? Porque aqui no reto, o médico consegue, com o dedo, realmente tocar a próstata. Então, ele consegue realmente verificar se ela está inchada ou não. Então, esse é um exame fidedigno, tá? Bom, também tem o outro exame de sangue, sim, e mais para frente vai ficar cada vez melhor isso. Só para as mulheres que isso não melhora, né, meninas? Bom, então vamos lá. O que é o câncer de próstata? É um inchaço, geralmente acomete os homens acima de 50 anos. Fatores ambientais, hormonais, desequilíbrios, né? Tipo de estilo de vida. Você tem qualidade de vida no seu estilo? Tem. Come bem? Sim. Então, isso pode ser retardado ou não, né? É sedentário? É gordo, obeso? Tudo isso é grupo de risco, tá bem? Negros, aumenta. Negros não, né? Eu aprendi que não podemos falar negros. Os pretos também são um grupo de maior risco. Bom, sintomas, o que vai acontecer? Como está inchada, ela obstrui a passagem da urina. Então, o homem ele vai ficar tendo vontade de fazer xixi várias vezes à noite, por exemplo. Então, isso é um sinal, tá bem? Então, é por isso que tem que depois fazer exames periódicos, né? E aí o médico vai verificar se ele vai fazer o exame físico ou se ele vai pedir a dosagem de PSA. Glândulas bulbouretrais, onde elas estão? Aqui atrás, como eu tinha falado para vocês, tá? Atrás do pênis, abaixo da próstata. Parece uma ervilha, ela é bem pequenininha. E a função dela é a última secreção para a ejaculação, tá? Então vai dar força, né? É uma ejaculação pro esperma sair e ir pro útero, tá bem? Vagina, útero. A ereção, né? Então, quando tem ereção, sistema nervoso autônomo simpático, estímulo, e quando tem a ejaculação, sistema nervoso parasimpático, acalmou, tá bem? Então, por isso, lembrem dessa diferença. Então, mais ou menos 3 a 4 ml, que corresponde a mais ou menos 400 milhões de espermatozoides. Menos que isso, professora. Então, um homem estéril, ele ejacula em torno de 20 milhões de espermatozoides, tá? Chamamos isso de baixa. Espermatozoide fica velho? Sim. Depois dos 50 anos, mais ou menos, espermatozoides do homem também começam a poder ter alguns problemas. O líquido alcalino, né, da próstata neutraliza o ácido do epidídimo, certo? Que daí, então, vai dar mais mobilidade e atividade para o espermatozoide caminhar no seu ato ejaculatório. Se fôssemos corresponder à ejaculação em quilometragem, seria mais ou menos 40 km por hora, tá? Bom, então aqui já falei para vocês. E os estímulos, eles podem ser de duas formas, né? O fisiológico e o psicológico, tá bem? Então, a estimulação psíquica, fantasias, ver alguma coisa erótica, etc., o homem já se estimula, né? E no caso da mulher, a vagina dela, quando ela se estimula, né, fica excitada, a vagina automaticamente lubrifica, que é para ficar pronta para o ato sexual em si, né, que se conhece para a reprodução. Pênis, vagina. Então, o movimento de vai e vem ajuda nesse processo, a lubrificação ajuda a não machucar, etc., né? Então, tudo isso vai permitir com que o ato reprodutivo seja tenha um resultado melhor. Pessoas que bebem, existe algum efeito colateral?
E sim, existe, né? Por quê? Porque com o tempo, drogas em geral, qualquer droga, remédio, né? Vai começar a formar placas de ateroma nos vasos. E isso faz com que ocorra uma dificuldade de irrigação, tá bem? Então é por isso que pode estar um problema de ereção, tá? Nas mulheres é a mesma coisa, porém a mulher vai ter uma dificuldade de lubrificação. Esterilidade, né? Como eu disse a vocês, já mostrei para vocês o espermatozoide normal. E os espermatozoides, eles apresentam vários defeitos, tá? Da cabeça, da região ali do DNA mitocondrial ou da própria cauda. Então, esses variados defeitos vai fazer com que o homem seja estéril. Então, hoje os estudos mostram que a gente tem 1 a cada 25 homens estéril. É muito grande essa quantidade, né? Então, a questão de sono, de dormir mal, má alimentação, uso de drogas variadas em geral, alimentos com agrotóxico, poluição, estresse, cortisol, né? Tudo isso pode acarretar em danos, tá? Levar a uma esterilidade, além do genético. Bom, outra situação também, né, que pode levar a não fertilidade é quando o homem contraiu uma cachumba, radiações, pessoas que trabalham com radiação, a varicocele, que é aquela, que como fala, aquela varize, né, também pode levar a infertilidade, tá? E lembra, né, eu falei anteriormente, a ejaculação ela tem em torno de 3 a 4 ml, menos que 2 ml, não vai ter um efeito reprodutivo, tá? E, por último aqui, a fimose, né? Precisamos falar dela, que é uma questão também de saúde pública. Então, é uma dificuldade, né, de expor aqui a glande do pênis. Então, fica com essa pele. Tem cirurgia, sim, o médico vai avaliar. Então, o que fica dificultoso aqui? Uma higienização, né? Então, se ele não fizer a circuncisão, ele vai ter dificuldades depois no ato da relação sexual, tá bem? Então, aí o médico avalia, né, se precisa ou não fazer cirurgia. Se precisar, uma cirurgia que dure em torno de 1 hora, o pênis vai ficar inchado e tudo vai ficar bem, ok? Bom, então, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre o reprodutor masculino. A nossa aula durou muito mais do que eu imaginava. Fico meio preocupada com depois o link, se vocês conseguem ter acesso ou não. Então, a gente tem bastante assunto para hoje à noite, tá bom? Vejo vocês às 8 da noite. Um beijão.